Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje. Peraí, que meu bebê despiu chupeta. Cadê, filha? Hoje o assunto não é sobre o bebê, não é sobre as tarefas domésticas, sobre o cansaço, a correria, porque isso todas nós passamos, né? Gente, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês um assunto diferente. Eu e Sivaldo, a gente tá há 7 anos casado e a gente nunca havia feito um curso para casais, né? Geralmente quem vai na igreja, quem tem ligações próximas assim, a outras pessoas, sempre ouve falar de um curso para casais, ou de um curso para mulher, ou de um curso para o marido. E a gente nunca tinha feito um curso assim, né? E abriu vagas na nossa igreja pra gente estar fazendo um curso que se chama Plenitude do Matrimônio. E eu estava achando interessante o quanto às vezes a gente perde por falta de conhecimento. Na verdade, a própria palavra disse, né, que o povo padece por falta de conhecimento. E às vezes é isso mesmo. Nesse curso eu tenho aprendido muito que passa ano, vem ano e às vezes a gente não conhece algo sobre nós mesmos ou algo sobre nosso cônjuge, ou não colocamos em prática algo que poderia melhorar, sabe? Porque por mais que a gente tenha 20, 30, 40, 50 anos de casamento, sempre vai ter o que melhorar. E esse curso veio para nos mostrar isso, sabe? Eu queria comentar um pouquinho aqui com vocês o que a gente tem estudado nesse curso, que assim como tem me ajudado, quem sabe pode ajudar vocês também, né? Na nossa primeira aula, a gente falou sobre que o casamento é um plano de vida, que é um plano de vida sagrado, né? Um plano de vida sagrado. O casamento é algo sagrado e ele foi instituído por Deus. E o que significa a palavra sagrada? Ela se refere a tudo que é inerente a Deus, ou seja, que pertence e foi criado por Ele. Tendo em vista que o casamento foi planejado e instituído pelo próprio Deus, podemos afirmar que esta é uma instituição sagrada. E a gente está vendo os números de divórcio, né? Na época de hoje, no passado, e hoje tem aumentado cada vez mais. Como as pessoas têm banalizado o casamento, como têm tratado como algo fútil, assim, né? Que perante a lei da terra, o casamento no civil, ali no contrato assinado, ele é algo revogável, algo que pode ser quebrado. Você diz que não ama mais, vai lá, divorcia e é super fácil perante a lei do homem, mas perante Deus, para Deus, o casamento é uma aliança que ela é irrevogável, que ela é inquebrável, porque o casamento é algo sagrado, sabe? Então a gente tem estudado como para Deus isso é muito importante. Eu acredito que seja a maior instituição de Deus, seja o casamento, né? Seja o marido e a mulher juntos ali. E a gente também tem visto que o casamento não é algo condicional, né? Condicional que você tem ali a condição de poder separar, de poder largar a mão de vez, quando não dá mais, quando você acha que não ama, mas perante a lei do homem novamente. Mas perante o Senhor é algo incondicional. E a gente tem visto, né, que às vezes as pequenas raposinhas do dia a dia, ela tem roubado o nosso casamento, o nosso amor um pelo outro, o respeito, porque a maioria dos divórcios hoje em dia, às vezes se você for ver, é por algo banal, algo pequeno, mas algo pequeno que nós mesmos fomos deixando acontecer e nós não fomos tirando. A gente estava falando ontem sobre isso, essas pequenas raposinhas que vêm roubando ali, né, os nossos frutos, as nossas coisas, e a gente não retira elas, deixa essas raposas lá cada vez mais roubando, cada vez mais acabando com as coisas e não conversa, não tem diálogo para arrumar o que está errado, né? Porque todos nós somos errôneos, somos pecadores, somos falhos. Infelizmente a gente já nasceu com esse erro do pecado, com esse erro de falharmos tanto como seres humanos e um com o outro, mas tem como melhorar isso, tem como resolver isso, e na base do diálogo. Quem sabe você mudando algo pequeno dentro do seu casamento pode transformar ele, sabe? E eu tenho aprendido isso.
E eu vou me abrir aqui com vocês que nessa primeira aula, se eu não me engano, a gente estava falando sobre o tratamento um com o outro, né? Que Deus deu para cada um papel dentro do lar, né? O homem de ser o cabeça da casa, a mulher de ser a disjuntora, a mulher ali que nasceu da costela do homem ao lado para ser a companheira, não saiu dos pés para ser pisada, né, para ser desrespeitada de maneira nenhuma. A mulher foi criada para ser a disjuntora, a ajudadora, aquela que aconselha, aquela que, né, tá ali do lado, porque daí E uma parte disso me pegou, porque a professora comentou assim, quando a gente tem as nossas intrigas no dia a dia, pode acontecer o que for, mas a gente tem que se policiar ao máximo para a gente não sair do nosso papel. Nosso papel, digo assim, não que a gente tá ali como um fantoche, né? Mas Deus criou cada um com um propósito, pra gente não fugir desse propósito que Deus colocou pra nós, né? Pra gente respirar, contar até 10, conversar com o Senhor e não querer retrucar, não querer descontar, pagar com a mesma moeda, seja como for. E eu tô me abrindo aqui com vocês porque, gente, não é porque a gente tá na internet, não é porque as pessoas estão na internet, estão postando suas vidas ali, meus amores, que as pessoas não erram, que as pessoas não pecam. Tipo, muitas vezes as pessoas que assistem outras pessoas ou assistem nós, coloca a confiança dela em pessoas que também são de carne e osso, também erram. E às vezes elas acabam se frustrando quando o erro dessa pessoa é exposto para o mundo, né? Então, o que eu tenho colocado muito na minha mente sempre, desde novinha, desde que eu me batizei nas águas, é sempre olhar para Jesus, porque ele sim foi perfeito. Ele sim foi perfeito e mesmo assim não agradou a todos, né? E então, imagine nós, seres humanos, que erramos a todo momento. Então, quando a gente posta vídeo aqui pra vocês, contando histórias, isso não significa que a gente é perfeito. Eu e ele, como marido e mulher, a gente tem nossos defeitos, tem as nossas brigas, tem os nossos diálogos que faz a gente mudar a cada dia. E eu venho hoje abrir aqui pra vocês um erro que eu cometia muito, principalmente no começo do casamento. Eu deixava essa pequena raposinha querer roubar as coisas, que é o maldito troco, gente. Isso aí é maldito mesmo, porque você querer pagar com a mesma moeda, você querer se vingar, né? Não é algo que Deus venha se agradar. E ela tocou nesse assunto e sempre nas próximas aulas a gente tem que compartilhar, que cada um vai comentar o que mais te chamou a atenção na aula anterior. E eu comentei sobre isso, que eu tinha esse defeito, né? No começo, esses anos... Agora sim, não mais, mas eu tinha muito isso e ainda às vezes tinha, né? Às vezes ainda cometia esse erro de, ele fez isso pra mim, pois agora ele vai ver. Quando for a mesma situação, eu vou fazer igualzinho pra ele ver como que foi, como que é chato, como é isso, como é aquilo. Eu tinha muito isso em mim em todas as circunstâncias. Se fizesse alguma coisa que eu não gostasse, eu já queria preparar ali, nem que passasse um mês, eu queria ali e dar o troco. Era um sentimento vingativo e isso não provém do Senhor, tá? Que deixe muito claro isso aqui. Que tem coisa na nossa vida que a gente tem que arrancar mesmo, o mal pela raiz, porque essas coisas não provêm de Deus, né? Não provêm dos frutos do Espírito. Então, foi uma coisa que me pegou ali, sabe? Eu fiquei... Quando, gente, Olha, vou falar uma coisa aqui. Quando algo que você ouve alguém falar te incomoda demais... No sentido de que vem te confrontar e você fala não, mas aquilo não sai da sua cabeça, é porque tá te confrontando, porque você sabe que tá errado, mas não quer aceitar. E isso ficou assim, remoendo na minha cabeça, e eu falei, esse é um defeito que eu tenho. Eu, mediante ao erro do próximo, eu acabo saindo do meu papel. Saindo pro que Deus me criou ali, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu espero que vocês estejam. Então, foi uma coisa que Deus me fez ali entender, né, que me foge do propósito que Deus tem na minha vida. Cada vez que eu queria ali devolver na mesma moeda pro meu esposo, talvez para ele, talvez não é algo que me chateasse, ou algo pequenininho, porque nem eu falo, as coisas do nosso casamento que o inimigo quer fazer destruir, é coisa pequena, não é coisa grande. E às vezes pro homem não é algo muito assim sério, porque nós mulheres somos mais frágeis, mais sentimental, né? A Bíblia fala, tratar a mulher como vaso mais frágil. Então às vezes aquilo ali fere a gente, uma coisinha pequena, ou a gente já tá estressado e alguém fala alguma coisa, pronto, já quer ir ali descontar. Então isso foi uma coisa que mexeu comigo, sabe? Eu falei, realmente,
Isso é verdade. E eu fui lá e eu comentei nessa aula que isso foi uma coisa que mexeu comigo, porque antes, quando eu era mais novinha, casei com 16 anos, eu tinha muito isso de querer descontar, muito, mas com a maturidade isso veio me mudando, mas é uma coisa que se a gente não cuidar, o velho homem traz de volta, né? Aquilo que a gente mudou, muitas vezes a gente pode trazer de volta se a gente não vigiar. Então, eu comentei isso e a professora disse assim, quando você não faz a vontade da sua carne, que no caso ali seria se vingar, querer pagar com a mesma moeda, você não está só agradando ao seu marido, você está agradando ao Senhor, porque você está cumprindo com a promessa dele na sua vida, você está cumprindo com o papel que ele te delegou ali no seu casamento. E quando ela falou isso pra mim, me deu um alívio tão bom, sabe? Tipo assim, aquela sensação de missão cumprida. Poxa, eu não fazer isso é algo que me faz vitoriosa, algo que faz eu obedecer ao Senhor, né? E eu tenho costume de falar que o alfabeto do Senhor não é A, B, C, D, é obedecer, né? Obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Então, quando você deixa de fazer algo que é errado, que você quer ali confrontar o teu marido em outras coisas, ou se vingar dele, e você não o faz, mesmo naquele negócio, quem faz o que quer, quem fala o que quer, ouve o que quer, tiro trocado não dói, sabe esses dialetos que a gente acaba colocando no nosso dia a dia? Quando a gente não cumpre isso, quando a gente não dá lugar à nossa carne para fazer essas certas coisas, a gente está agradando a Deus, a gente está obedecendo a Deus. E como que a gente resolve isso? Depois, quando eu tiver calmo, tudo, olha, parceiro, olha, meu cônjuge, eu não gostei disso, eu não gostei, fazendo assim com que o outro venha reconhecer, né? Esse erro, né? É muito melhor você ir lá conversar depois que a cabeça está fria lá, já não tá mais com aquele sangue quente. Então, gente, eu só vim compartilhar um pouquinho isso com vocês, né? Porque a gente é muito errado em algumas coisas, às vezes coisa tão pequenininha vem destruindo o nosso casamento aos poucos e a gente não vê, a gente não enxerga. Eu sei que nós mulheres temos esse defeito, eu pelo menos. Quando a pessoa faz algo que a gente não gosta, às vezes a gente não fala na hora, fica lá com aquela cara feia e a pessoa pergunta: que foi? Nada. A maioria das mulheres que eu conheço são assim, e engole. Passa o dia, finge que nada aconteceu e volta à vida normal. Mas a gente tem que cuidar, porque o inimigo usa dessas brechinhas para ela lançar. Ontem ele fez isso, mês passado ele fez isso, mês retrasado ele fez isso. Até que a gente vai engolindo e explode. E daí vem a falta de respeito, vem a desobediência ao Senhor. A gente descumpre e sai totalmente do nosso propósito. Então, quando algo incomodar, quando algo ali sair do eixo, algo que te incomodou, algo que te machucou, algo que te doeu, faça o seguinte: converse, né? Tenha diálogo, conte que não gostou, fale, porque é a melhor coisa você resolver, você não engolir, não guardar, deixar para depois, porque isso vai se tornar uma bola de neve. E aí uma pequena coisinha virou um motivo para um divórcio, para uma separação, algo que pode vir destruir a família. Então eu deixo isso aqui pra vocês hoje. Tem muitas coisas que eu queria falar, mas só esse assuntinho já levou aqui 14 minutos, né? Eu espero que vocês estejam vendo até o final. E cada semana eu quero trazer um pouquinho pra vocês do que a gente aprendeu. Hoje não deu pra mim fazer um resumo muito bom sobre o casamento sagrado, que é algo, a aliança é irrevogável, que a aliança não é algo que pode ser quebrada, né? Que perante a lei do homem é fácil você ali divorciar, mas perante o Senhor a aliança não pode ser quebrada, é irrevogável, né? Então que a gente vinha cuidar pra gente não cometer esses erros, certo, gente? É isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Tem outros milhões de temas aqui que a gente já estudou, porque a gente já tá na quinta aula. Ontem a gente falou sobre a 5 linguagens do amor e sobre os temperamentos sanguíneo, aqueles outros temperamentos que eu quero trazer aqui, quero estudar melhor esse assunto e trazer aqui pra vocês também, que ele é muito importante, tá bom? E é isso, eu vou deixar um versículo aqui, que tá em Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Em Gênesis 2:24 também disse: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão uma só carne.
E eu quero deixar aqui frisado, não existe divisão entre vocês dois. A partir do momento que vocês casaram, vocês são só uma pessoa, viu? Tá aqui, ó, na Bíblia, não sei o que eu tô dizendo, é o Senhor.